18 de junho de 2025, a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Fará, eu sou capitão da reserva do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, sou especialista na área de gestão de risco de desastre e resposta a desastres, trabalhei mais de 20 anos, trabalho já há mais de 20 anos com isso, e hoje eu sou fundador de uma ONG chamada UNS, a maior ONG de prevenção e resposta a desastres do Brasil. O que acontece é o seguinte, a gente esteve no Rio Grande do Sul em setembro de 2023, nós voltamos em maio de 2024 e agora em junho de 2025 a gente vê a mesma situação se repetindo. E eu tenho recebido muitas mensagens na rede social falando, Léo, aqui na minha cidade não está chovendo tanto, tem risco, não tem risco? Bom, a UNS, ela tá desde que iniciou as enchentes em 2024, a gente continua fazendo trabalhos lá na região do Rio Grande do Sul, a gente não saiu de lá até hoje. Então a gente já está conhecendo a região muito bem. E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que vocês entendam mais ou menos o que está acontecendo lá, para ficar um pouquinho mais claro, né? O que acontece? Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem várias cidades, né, que elas foram construídas ao longo do que eles chamam de arroios, né? Arroios ou rios aí. E muitas vezes a gente tem essas cidades, então vamos botar aqui, ó, a cidade, por exemplo, cidade A, a cidade B, cidade C, cidade D. E aí a gente tem um alerta muito forte de chuva, por exemplo, para a região da cidade A. Então muita chuva na cidade A e na cidade C. A gente tem uma forte chuva aqui. O que acontece é que muitas vezes esses alertas eles não são específicos para a cidade A. Fala que vai chover na região tal, né? Então essa região aqui a gente pode chamar ela de região 1. Toda essa região aqui, ó, é região 1. Então as pessoas dessa região 1 recebem um alerta de chuva. E aí o que vai acontecer? A chuva ela está especificamente na cidade A e na cidade C. Cidade B não está chovendo, a cidade D não está chovendo. É muito comum no Rio Grande do Sul, que a gente tem acompanhado, é que o que acontece ali é que muitas cidades cresceram ao longo dos arroios, que eles chamam, né, dos rios. Então o rio aqui, ele começa a captar a quantidade de água da cidade A, começa a captar também a quantidade de água da cidade B, da cidade C, desculpa. E depois de um tempo de chuva, esse rio, esse arroio, ele começa, que eles falam lá, botar para fora, botar a água para fora. Então ele bota a água para fora aqui da cidade D. Muitas vezes, né, como o rio aqui, se vocês repararem, ele é um pouquinho maior, né, a calha dele é mais larga aqui, ó. O que vai acontecer é que muitas vezes a cidade A, que está chovendo, não está inundando. Mas essa água da cidade A, que está sendo captada aqui na cidade A, ela vai acabar desaguando na cidade D, na cidade C e na cidade B. Ocorre também um fenômeno, às vezes, né, de não inundar a cidade B pela chuva da cidade A. Mas o que acontece? Como o rio diminui aqui, né? Vocês estão vendo que esse percurso diminui? Deixa eu apagar um pouquinho aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem, né? Como a calha do rio aqui diminui, muitas vezes essa água ela não consegue extravasar toda aqui para baixo. Ó. Ela não consegue extravasar toda nessa área. E aí ela acaba dando uma água de retorno, né? Essa água não, imagina como se fosse um cano, né? O cano está diminuindo. E aí essa água vai acabar inundando também a cidade B. Então muitas vezes o que a gente fala é que não necessariamente, tá, pessoal, precisa de estar chovendo na sua cidade para estar inundando a cidade. Por isso que é muito importante ter esses alertas e ter o que a gente chama de plano integrado ali das defesas civis. Né? A gente fala que as defesas civis elas precisam de estar totalmente integradas, estou apagando aqui para falar com vocês, né? Mas está totalmente integradas nos planos de contingência, que é o que a UNS hoje faz, treina as defesas civis para construírem planos de contingência. Então, quando a gente tem essas cidades todas integradas, a cidade A ali, por exemplo, ela vai falar, olha, está chovendo tantos milímetros aqui na minha cidade. E a partir das observações com o tempo, eles vão perceber que uma chuva de 120 milímetros, por exemplo, na cidade A, vai inundar daqui a pouco, depois de 4 horas, vai inundar a cidade C. Então esses planos, né, a gente não pode construir o plano especificamente só para uma cidade. Esses planos eles têm que estar integrados para que as pessoas ali saibam o que fazer na hora de uma chuva forte como essa. E principalmente que esses alertas eles sejam específicos, porque muitas vezes quando o alerta é para uma região, as pessoas acabam ignorando, né? Falar, ah, deu alerta, mas não choveu, deu alerta, mas não choveu. Só que chove e acaba inundando a cidade.
exatamente pelo fato de que a chuva necessariamente que caiu na sua cidade não quer dizer que ela não vai inundar outros locais. Ou mesmo não estando chovendo na sua cidade, pode ser que ela inunde. Por isso que é muito importante esses alertas, a gente está sabendo quais são as regiões que estão chovendo. E também, né, ter um conhecimento, né? Vou espelhar aqui a tela de novo. Imagine que você está vendo o rio, né? Que a gente está vendo o rio agora assim de frente, um corte do rio, né? Então o rio está aqui, ó. Aí eu faço um corte aqui, ó, para olhar aqui de frente para o rio aqui, ó, nessa posição aqui, ó, o olhinho aqui, ó. Vou olhar nessa posição aqui. Então o corte do rio é aqui, ó. Então o que que acontece? Aqui tá tudo cheio de água, beleza? Aqui tudo cheio de água. Aí acontece uma chuva muito forte e essa água, né, essa chuva, a água da chuva que está aqui na lateral, né, nos morros, ela vai descer e aí ela desce também com um pouco de terra. Então vai descer um pouquinho de terra, vou botar aqui, ó, vai descer um pouquinho de terra e essa terra vai preencher o fundo do rio, tá? Então com o tempo o fundo do rio vai sendo preenchido, ou seja, a calha do rio que a gente fala, né, o tanto de água que o rio consegue receber. Antes, por exemplo, ele conseguia receber aqui um total de 5 metros, tá? Como agora está diminuindo, nessa calha a gente tem terra aqui embaixo, essa calha ela diminui, agora ela passa a ter, por exemplo, 3 metros só. Ou seja, uma próxima chuva forte, que chover aqui, ó, o que vai acontecer? Com menos chuva, às vezes vai transbordar água. Por isso que muitas vezes aquela história tipo assim, ah, mas choveu menos e inundou mais. Por quê? Porque a calha do rio agora ela tá cheia. Então tem uma calha, a calha do rio agora ela diminuiu e com uma quantidade menor de chuva acaba inundando também, porque é um processo que demora com o tempo. Então não necessariamente, se por exemplo o ano passado choveu 100 milímetros e inundou, pode ser que esse ano vá chover 80 milímetros e vai inundar mais ainda. Menor chuva, mas inunda muito mais. Então esses fatores são muito importantes para que a gente tenha atenção, porque muitas vezes parece não ter lógica, mas o que acontece é que é um processo que ele vai ocorrendo ao longo do tempo. Na calha do rio ela começa a receber, né, muito sedimento e aí ela diminui. Então é muito importante que esses planos, né, de contingência, ou seja, os planos de resposta do que nós vamos fazer quando tiver uma enchente, eles estejam muito bem alinhados, que as pessoas saibam o que fazer exatamente pelo fato de não serem pegas de surpresa, beleza? Então a gente continua monitorando aqui, isso é uma, né, pequena aulazinha aqui só para vocês terem ideia do que acontece numa enchente, e eu acredito que os planos bem construídos, eles podem salvar muitas vidas, beleza? Infelizmente, essas chuvas vão continuar acontecendo, cada vez com mais frequência e às vezes uma chuva menor vai provocar mais dano. Beleza? Um grande abraço aí, pessoal. E se tiverem mais dúvidas, mandem para mim mensagem que a gente tenta colocar aqui.